Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá, vamos começar mais um dia de fatos relevantes. E mais uma vez eu quero agradecer aqui vocês, aos mais de 150 inscritos. Eu não consigo, hoje eu senti uma gratidão muito imensa. Mais pessoas estão se inscrevendo e, poxa, para mim foi um motivo de muita alegria. E eu mais uma vez venho agradecer vocês por acreditar no trabalho e ver que eu estou trazendo para vocês um conteúdo de grande relevância, tá bom? Vamos lá, pessoal, então, sem muitas delongas, vamos falar aí do fundo BLCP 11, né? Um fundo administrado aí pela BTG Pactual Serviços, vem por meio deste informar que os cotistas e o mercado geral, que em complemento ao fato relevante divulgado aí no dia 14/9, a administradora informa que o fundo recebeu nesta data o pagamento dos valores inadimplentes da VIP Serviços Logísticos e Locações de Equipamento LTDA, ou seja, o inquilino ou a locatária, né? Sempre nos fundos imobiliários é tratado como locatário em sua maioria, mas também tem fundos imobiliários que tratam como inquilino. De qualquer forma, a locatária, ou seja, o inquilino do empreendimento Citygate, acho que é assim, Cabré Uva, localizada lá na rodovia do Gabriel Paulino Bueno Couto, quilômetro 82, Pinhal, referente ao aluguel da competência do mês de agosto de 2022, com vencimento em setembro de 2022. Dessa forma, a distribuição de rendimentos relativa à competência de setembro de 2022 será impactada, olha só, positivamente de aproximadamente 9 centavos por cota. Então, fica aí um fato relevante muito bom para os cotistas, né? Vai ter o dinheirinho aí, o rendimento um pouco maior nos próximos meses, devido ao pagamento da VIP Serviços. Bom, vamos pro próximo aí. Esse é o fundo GGRC11, que é administrado pela Capital Market Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. Valores mobiliários, que vem em cumprimento do dispositivo da normativa da CVM, até aí tudo bem. Vamos lá aqui, ó. Nos termos do fato relevante divulgado aí no dia 26 de agosto de 2022, o fundo, após o cumprimento das condições precedentes acordadas no instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel e outras avanças, ou seja, o PVC, recebeu o valor da primeira parcela no valor de R$ 71 milhões, pagos integralmente na data de hoje. Nos termos da PVC, nessa data, o fundo celebrou a escritura pública definitiva de venda e compra do imóvel Nicei e do imóvel Copobras. O lucro dessa primeira parcela será apurado e distribuído ao longo do segundo semestre. Então, os 71 milhões não será distribuído de uma única parcela, ou seja, no próximo mês. Ele vai parcelar aí até... nós estamos no mês 9, então tem 10, 11, 12. Então ele pode pagar inclusive até janeiro a respeito desses 71 milhões aqui. De qualquer forma, são boas notícias. O cotista pode aguardar que vai ter um incremento aí nos seus rendimentos, tá bom? Bom, o próximo é o LFTT11, administrado aí, ó, pela MAF Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. Okay? Bom, o fundo vem por meio, deixa eu comunicar aos cotistas, a alteração do custodiante, em linha das deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, a AGC, okay? Realizado no ano passado, já tem um tempo, mas com certeza por devidas questões contratuais, esperou-se para provavelmente terminar o contrato para então começar a próxima custodiante. No caso, isso foi aprovado no ano passado, no dia 3 de outubro de 2021. Considerando então as aprovações deliberadas da AGC pelos cotistas, a MAF Distribuidora de Títulos substituirá o antigo custodiante a partir do dia 22 de setembro de 2022. No caso, amanhã, né? Hoje é dia 21, amanhã será dia 22. Iniciará a prestação de serviços de custódia dos ativos da carteira do fundo e de escrituração. Esse é um fato relevante
mais comunicativa a respeito do que já aconteceu e que vai ser feito, né? Então no passado foi tomada uma decisão e hoje está sendo concluído a ação, né? Bom, vamos para o fundo LVBI11. O fundo serve-se do presente para informar os cotistas e o mercado em geral, que complementa o fato relevante divulgado no dia 25/3, e conforme previsto no contrato de compra e venda e de subscrições de ações e outras avanças, o CCV, você percebe que muda, né? Toda hora é um CCV, é um... Qual era o outro aqui? Deixa eu pegar aqui, o PVC. Então assim, cada um vai trazendo uma nomenclatura diferente, mas... De qualquer forma, o fundo se comprometeu a realizar um pagamento aos vendedores, ou seja, ele comprou um ativo, né? A título de complemento de preço de aquisição, caso determinadas condições fossem cumulativamente verificadas. Ou seja, ia comprar se duas situações acontecessem. Qual é a primeira situação? A alocação pela companhia de 100% da área total do Galpão G1, equivalente a 36.576 metros quadrados, até o segundo aniversário da data de assinatura do CCV. E 2. Os contratos de locações firmados observassem as condições definidas no CCV. E aí, como isso foi cumprida, né? Ele coloca aqui embaixo, ó, tendo em vista que as referidas condições foram cumpridas, as partes definiram que, como o devido montante total de R$ 7.482.690,12 a serem pagos em duas parcelas, de modo que na presente data o fundo pagou somente R$ 4.482.690,12 e o valor remanescente será pago em dezembro do vigente ano, ou seja, 2022. Então, basicamente, houve uma compra e aí o fundo falou assim, ó, só compro esse ativo se acontecer essas duas situações. Houver 100% da alocação da companhia até o segundo aniversário, os contratos de locações afirmados terem as condições observadas já no CCV. Isso aconteceu, não tem problema, vamos fechar negócio. E aí o fundo está informando que tem mais um ativo entrando no seu portfólio e vai começar a fazer então os pagamentos, prestação de contas aí para os cotistas do LVBI11. Bom, vamos continuar, vocês viram no título aí que tem bastante fundos imobiliários. E agora é a vez do PATC11, a máfia distribuidora, né, de títulos e valores imobiliários, que é então a administradora, e a VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA, que é a gestora, na qualidade, respectivamente, da administradora e gestora de maneira consecutiva, do Pátria Edifícios Corporativos, Fundo de Investimentos Imobiliários FII, vem comunicar aos cotistas e o fundo e o mercado em geral que hoje concluímos a assinatura do contrato de locação referente à totalidade da área bruta locável detido pelo fundo do ativo denominado Sky Corporate, com a empresa Google Brasil Internet LTDA, que é a locadora. Olha só, não esperava por essa, hein? Olha, Google Brasil vai conseguir um grande inquilino, né? Um grande inquilino, impressionante. O contrato de locação no formato típico tem início em setembro de 2022. Com essa nova locação, após o término do período de carência previsto em contrato, a receita imobiliária do fundo será impactada positivamente de aproximadamente 8 centavos. O que eu não gostei desse fato relevante é que ele diz que será no formato típico. Formato típico, isso quer dizer que entre 6 a 10 anos, de 5 a 10 anos, é bem provável que seja esse contrato. Se esse contrato de locação está nesse período de 5 a 10 anos, qual é o período? E depois ele fala que tem um período de carência. Qual o período de carência? Tem que informar isso para o cotista, porque vai ficar um tempo ainda. O cotista vai ficar esperando um incremento na locação, né, nos dividendos, e o fundo não fala qual que vai ser o incremento. Quer dizer, desculpa, ele fala que vai ser 8 centavos por cota, mas ele não diz
Quando? Porque geralmente é praticada aí a carência de 1 a 3 meses. Mas já aconteceu, eu já falei isso aqui no canal, de carências de 8, 9 meses de carência. Você fala, meu Deus, quase um ano para poder receber um dinheiro de volta, assim, ter o retorno daquele local. Então o fundo pecou nisso, deveria ter falado qual é o prazo de locação, por mais que seja típico, ok, mas qual é o prazo e qual é a carência. Bom, vamos pro próximo aí, o RET 11 ou RECT 11, administrado aí pela BRL Trust Distribuidora. Estou fazendo foco de falar os nomes porque é importante a gente entender, né? A gestora e a administradora do fundo falam muito a respeito de como que é gerido, como que é feito as coisas, sabe? Então a gente não pode ignorar certas coisas. E a gente vai começar a ver a administradora e gestora dos fundos, né? A gente fala, poxa, esse fundo está tomando tantas decisões boas, quem é a gestora, quem é a administradora, né? Quem está ali por trás? E aí isso começa a fazer diferença para você querer investir em outros fundos imobiliários. Bom, de qualquer forma, o fundo vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que recebeu dia 16 de setembro da BR Properties, acho que é assim, SA, a diferença devida da garantia do aluguel mínimo mensal, olha só. Dessa forma, o fundo informa que a BR Properties SA encontra-se atualmente adimplente com a relação de suas obrigações contratuais, sem resultar em impactos imediatos na distribuição de rendimentos do fundo. Bom, isso dá um alívio aí pro cotista, né? Porque se não tá pagando, né, a gente sempre fica preocupado. Se tá agora quitando tudo, tomara que continue assim. Prestação de contas ao cotista, muito bem-vinda aqui no canal. Bom, vamos pro próximo, o SDIL 11, né? Foi assinado nessa data o segundo adiantamento de contrato de locação do imóvel não residencial com a empresa Cartint Indústria e Comércio de Tintas LTDA, ou, para quem conhece melhor aí o ramo, Futura Tintas, regrando a entrega substancial das obras e início da vigência do contrato de locação a partir desta data, com um prazo de duração 20 anos ou 240 meses. Esse tipo de contrato de 20 anos é chamado de atípico, né? Não é comum você fazer um contrato tão grande, tão longo, de 20 anos, olha só. Período de carência, olha só, que bom. O SDIL colocou aqui as informações adequadas. O período de carência será de 2 meses. No galpão de Guarulhos, localizado na rua Professor João Cavalheiro, Salem, 1077. Bom Sucesso, Guarulhos, São Paulo. Bom, o início da vigência do contrato foi pactuado de mútuo e comum acordo entre as partes, estando finalizados, entre outros serviços da obra, o alteamento do pé direito da parte fabril do galpão, construção dos mezaninos, da marquise e das novas docas, instalação da cabine primária, poços artesianos, rampas de acesso e instalação de combate a incêndio na área de armazenagem. Bom, aqui tá as informações a respeito da adequação que houve necessário para o inquilino, né? Uma vez que esse inquilino vai ficar por muito tempo no fundo. Ressalta-se que a conclusão das obras se deu de forma parcial em virtude da dilação do prazo de desenvolvimento e execução das intervenções de responsabilidade da locatária, notadamente, e a instalação das máquinas fabris e projetos de layout das áreas de apoio da operação. Dito isso, reforçamos que as obras seguem em andamento com a expectativa de serem concluídas em sua totalidade até o final do mês de novembro presente ano. O fato relevante continua dizendo que após o término do período de carência, o impacto mensal positivo será de 6 centavos por cota, considerando o total de cotas atuais do fundo com base no recebimento do aluguel, exceção de despesas de vacância. O contrato de locação é atípico, eu já até comentei com vocês, né?
tendo como principais características: primeiro, não existe direito à revisão dos valores de locação até o final do contrato. Então não tem alteração aí de valor, né? Só provavelmente reajuste. Bom, 2. Multa em caso de rescisão antecipada igual à somatória de 80 aluguéis para caso de rescisão até o 160 mês, centésimo, eu não sei falar isso. Bom, vocês estão vendo na tela 160 meses de vigência, igual à somatória dos aluguéis até o final do prazo locatício para o caso de rescisão a partir do 161 mês de vigência. Então, o que basicamente isso quer dizer? Se na metade do contrato a empresa, né, Futura Tintas, quiser, antes da metade do contrato, quiser, não, eu quero desistir, não vou mais ficar, não tá bom, as coisas não estão boas para mim, eu vou desistir, não tem problema, você pode desistir no 100º mês, não importa, você terá que pagar mais 80 aluguéis para mim, tá bom? E depois, se você fizer isso depois, aí será igual a somatória dos aluguéis até o prazo final. Ou seja, fiquei aqui 165 meses, não quero mais, quero abandonar. Então tudo bem, só que você vai ter que pagar até o mês 240. De qualquer forma, pessoal, o que esse tipo de locação traz é segurança. A empresa que aluga um local por tanto tempo, ela não está de brincadeira. Ela está realmente bem consolidada e bem otimista diante dos projetos que está sendo levantado. Ela quer ficar 2 décadas, ou seja, seu filho nascer hoje, quando ele estiver adulto na faculdade, no 2º ano da faculdade, essa locação vai estar rolando. E mais, vamos dizer que saia, não tem problema, eles vão ter que pagar todos os outros meses. Então isso dá muita garantia, muito bom mesmo. Bom, o fato relevante termina que a equipe de gestão segue trabalhando para construir um portfólio de excelência com ativos localizados nos principais eixos logísticos do país. Isso aqui, essa parte eu coloquei porque ela é muito importante. Sempre é bom, eu vejo isso com bons olhos, quando o fundo ele coloca a sua estratégia, ele sempre dá aquela reforçada, aquela pincelada na sua estratégia para o cotista, para ele lembrar por que ele tem essas cotas. Não custa nada colocar para relembrar. Então, a equipe construiu um portfólio de excelência com ativos localizados nos principais eixos logísticos do país, num raio de até 30 km, olha só, bem específico, das grandes regiões metropolitanas, numa estratégia last mile extremamente relevante para o setor logístico, cada vez mais competitivo no país. As gestoras buscam ainda melhorar a qualidade dos ativos em portfólio com reformas, readequações, retrofits para a melhor qualificação dos imóveis. Opa, eu pensei que era o último, o estilo era o último, mas vamos então para o último fato relevante de hoje, é o XPLG11. Bom, neste ato, o fundo comunica aos seus cotistas do mercado em geral que celebrou o contrato de locação de imóvel urbano para fins não residenciais, com a Vitrine Direta LTDA. Então a XPLG, né, fechou esse contrato de locação com a Vitrine Direta LTDA, empresa com atuação de comércio varejista. Eu acho bem interessante esse ramo, relativo ao módulo B2 do condomínio logístico Cislog Galeão, localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com área bruta locável total de 1.943,91 metros quadrados, com prazo de vigência de 60 meses, a partir do dia 1º de 2022. Então o fundo a Vitrine Direta vai ocupar o local aí nos próximos praticamente 10 dias. Vamos lá. A receita acumulada do contrato, considerando a soma dos recebíveis relativo aos 24 meses primeiro do mês de vigência, é estimado em 0,2 por cota. 2 centavos por cota. Vamos colocar assim, né, para dar uma arredondada e facilitar.
A partir do 25º mês, a receita mensal decorrente do contrato por cota, sem considerar a correção inflacionária prevista no contrato, é estimada em 0,0011 por cota, ou seja, 11 centésimos. Você não fala, meu mano, perdão aí se eu estiver equivocado. É que falar números tão pequenos é incomum pra gente, né? Pelo menos para mim. De qualquer forma, os cálculos foram realizados considerando a quantidade atual de cotas do fundo em circulação. Com este novo contrato, considerando o último relatório gerencial divulgado na CVM, a vacância dos imóveis será reduzida de 9% para 8,8%, o que para mim ainda é alto, né? O fundo precisa trabalhar urgentemente para colocar a gente para alocar isso aí e gerar dinheiro para a galera, hein? XPLG, um grande fundo, precisa trabalhar nessa questão aí. Bom, cabe ressaltar que os valores acima não são garantia de rentabilidade futura, enfim. Bom, pessoal, esses foram os fatos relevantes. XPLG precisa trabalhar essa porcentagem aí que está altíssima, na minha opinião. Não corresponde, na minha opinião, à grandeza que é o fundo. Bom, pessoal, então esses foram os fatos relevantes. Passei rapidinho em cada um deles. Foram muitos, mas passando a informação aí de qualidade para vocês, tá bom? Meu nome é Bruno Silva.